Segue. Pastor Dênio, apresenta o homem que vai pregar. Ele tem sido convidado por... Ele tem feito live. Se tem alguém que tem feito live à vontade, tem sido o homem, entendeu? Especialmente nesta época de pandemia. E a Missão Sergipe está muito feliz com o trabalho que ele tem feito, especialmente nessa parte do Apocalipse e outras áreas mais. Pastor, apresenta o homem aí. Bênção do céu. Pastor Eleazar é um grande amigo, um grande parceiro. Trabalha aqui em Aracaju, na Missão Sergipe. Ele tem um canal, e esse canal do YouTube tem muitas visualizações, porque um tema que ele está se tornando cada vez mais especialista são profecias. Deus tem o usado de maneira sobrenatural para explanar esses temas. Ontem esteve conosco na classe bíblica, foi uma grande bênção. O conhecimento teológico que esse homem tem adquirido por Deus e pelo esforço do estudo, tem aberto a mente de muitas pessoas para o conhecimento real e concreto da palavra do Senhor. Já trabalhou na área do ministério jovem, o homem é douto de muitos dons e qualidades. E nesta manhã, Deus vai usá-lo mais uma vez para falar ao nosso coração. Pastor Eleazar, bonitão, Deus te abençoe e te use nesta manhã, amigo. É muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Amém. Amém, muito obrigado, pastor Dênio, pastor Ezon. Eu fico feliz de estar aqui também no meio deste processo de aprendizado aí, nestas lives que têm sido feitas todos os domingos, e grandes teólogos já passaram e ainda vão passar por aqui. Eu digo que eu sou o Davizinho aqui no meio desses grandes homens que têm apresentado, mas eu fico feliz em poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. De fato, a gente tem o canal Fala Sério Pastor, onde a gente tem feito algumas lives, eu, o pastor Michelson Borges, que já esteve aqui, né, nos Domingos de Poder, o pastor Sérgio Monteiro e o pastor Adriano Cecílio. Então, todas as sextas-feiras, nós estamos ali reunidos, falando de algum aspecto. Na próxima sexta, muito provavelmente, na próxima sexta, nós vamos estar falando ali sobre Apocalipse 13 e 14. Então, aí a gente vai falar sobre a marca da besta, o selo de Deus, e por coincidência ou por providência, o tema que nós vamos abordar hoje é exatamente este, a marca da besta, o selo de Deus. O que é o selo de Deus, o que é a marca da besta e o que seria então o selamento. Então eu queria compartilhar com vocês aqui a nossa tela, porque a gente vai falar aí um pouquinho sobre este selo de Deus e esta marca da besta. Não é? O que seria este selo de Deus e o que seria a marca da besta? Bom, haverá um selamento, isso está claro no espírito de profecia, na Bíblia. A gente, quando analisa o livro de Apocalipse, a gente percebe que haverá sim um selamento, mas há algo que a gente precisa ter em mente, algo que a gente precisa entender, é que no processo do selamento, a gente precisa fazer a distinção entre selo, que é um objeto, diríamos assim, né? Não necessariamente um objeto no sentido de palpável, mas o selo, ele não é o ato do selamento, são duas coisas distintas. O selo, ele é um símbolo, e o selamento, portanto, ele é o ato. Tá? Então, entenda este objeto, este símbolo de que nós estamos falando, no contexto escatológico, no contexto do tempo do fim, ele vai ter uma representação muito forte relacionada ao sábado. Você já vê aí, The Sabbath, o sábado. Mas então são duas coisas distintas. Selo é uma coisa, selamento é outra coisa. Estão intimamente ligadas, estão relacionadas, mas o selo não é o selamento. O selo de Deus, o sábado, existe, porém ninguém ainda foi selado. E aí você diz, como assim? Porque eu já vi textos no espírito de profecia, falando que vivemos no tempo do selamento. E agora, como é que você explica isso? Não? Nós vamos nos dedicar a este assunto hoje. A Bíblia, ela apresenta diversas figuras de linguagem para falar
dos selos que existem. Então, existem diversos selos representados ali na Bíblia. São eles, por exemplo, o selo da fé. Lá em Efésios 4, verso 30, fala do selo da fé. E a pessoa, quando ela aceita Jesus, quando ela se entrega e ela estuda a palavra do Senhor, ela é selada com o selo da fé, ela é selada com o selo do Espírito Santo, Efésios capítulo 1 e o verso 13, ao selo do caráter, que é o Apocalipse 7, verso 1 a 17. Então, o selo da fé, o selo do Espírito Santo, ele acontece depois da conversão. Eu não diria que existe um único tipo de selamento na Bíblia. Mas o selamento que nós vamos estudar hoje é o selamento do ponto de vista escatológico e não do ponto de vista histórico. Não é este selamento bíblico que nós entendemos quando a pessoa ela se converte, ela aceita Jesus, ela tem o selo da salvação, a pessoa descansou no Senhor, ela morreu, certo? Ela morreu salva ou morreu perdida? Não, ela tinha o selo do Espírito, o selo da promessa, ela tinha o selo da fé, ela morreu salva, ela morreu com o selo da salvação. É uma coisa. É uma coisa. Outra coisa é o selamento do ponto de vista escatológico, que é aquele entre o domingo e o sábado. E a gente vai ver. O sábado ele carrega as características de um selo. Quando você vai ao livro de Êxodo, no capítulo 20, você vai perceber que o sábado ele carrega nele as características de um selo. E selo, quando eu falo selo aqui, eu não estou falando daquilo que a gente fixa nas cartas, né? Cola nas cartas para enviar. Bem que hoje em dia isso quase que não existe mais, né? No meu tempo a gente enviava cartas. Hoje a gente manda mensagem, no WhatsApp, é tudo mais rápido. Mas o selo, biblicamente falando, ele está muito mais associado a um carimbo. A um carimbo. E no selo, e essa figura de linguagem que a Bíblia empresta para falar do selamento de Deus e o selo da besta, na época dos escritores bíblicos, ele tinha algumas características. Então, por exemplo, no selo você teria que ter ali o nome, o cargo, o território. Então, por exemplo, quando o Assuero, ali, quando Esté está solicitando, não é, que o seu povo não seja morto, porque Amã fez um decreto e usou o selo real. Então, quando ele usou esse selo real, o que tinha ali que tornava aquela lei irrevogável? Todo selo ele tinha o nome, o cargo e o território. Então, você vai ver ali o nome, Assuero. Cargo, rei. Território da Índia até a Etiópia. Muito bem, então da Índia à Etiópia era a sua jurisdição, o seu cargo. No selo de Deus, nós precisamos ter, portanto, essa característica, porque o selo é emprestado, né? O selo bíblico ele é emprestado desta realidade da época dos escritores bíblicos. E quando você abre a Bíblia, como eu mencionei, em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar exatamente todas essas características. Porque, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, Adonai. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí no verso 11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor. Em 6 dias fez. Qual é o cargo dele? Criador. Ele fez. O quê? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Cargo. Fez, criador, território, céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Universo. Portanto, o sábado ele carrega todas as características de um selo verdadeiro, do selo bíblico. No processo, portanto, de selamento deste selo que eu acabei de apresentar para vocês, só vai haver 2 classes, somente. No grande conflito entre a fé e a descrença, todo o mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou outro do conflito. Talvez não pareçam tomar partido contra a verdade, mas não se porão audazmente em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades ou sofrer opróbrio.
Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Entretanto, serão julgados todos pela luz que receberam. Muitos que não tiveram luz, ou não tiveram os privilégios que nós tivemos, entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Aqui vale um princípio importante: não basta conhecer, não basta ter luz. Há a necessidade de viver a luz que você tem. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Um indivíduo que mora lá nas florestas amazônicas no ano de 1300, 1400, 1500, indígena. Nem havia chegado ainda os portugueses aqui. Qual é a Bíblia que esse povo teve, que esse indivíduo teve? Nenhuma. Mas o apóstolo Paulo fala que eles têm a natureza que revela a Deus. E por isso a natureza torna os homens indesculpáveis diante do Criador. Percebe? Todos serão julgados. E aí você pode pensar assim: puxa, eu conheço o sábado, eu conheço a Bíblia, eu conheço as profecias, conheço tanta coisa. Aí o índio chega lá no céu antes de mim. Como é que pode? É porque há pessoas que vão viver a pouca luz que tiverem, enquanto outros que têm tão grande luz não estão vivendo. Deus queira que nenhum de nós que estamos aqui participando neste momento, daqueles que verão esta live também, esteja nesse grupo, né? Que cheguemos ao céu para viver a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Quando é que ocorrerá, então, o selamento? Quando é que ele se dará? Diz o Espírito de profecia: dentro em pouco será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Então veja, Ellen White diz: dentro em pouco será, não foi. Não foi. Então isso tem que ficar claro na sua mente. Se ela diz que será, é porque ainda não foi. Ok? Então, como é que a gente vai entender os textos de Ellen White onde ela diz que já vivemos no tempo de selamento? Tem explicação para cada um deles. Tá? Mas ela diz assim: olha, oxalá ele seja colocado em nossas frontes. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar os servos de Deus em suas frontes? Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar? Então ele não começou ainda o processo, certo? Agora, a pergunta que não quer calar: pastor, qual é o sinal da besta? Qual é o sinal da besta? Queridos, eu já vi de tudo e já ouvi de tudo nesta vida. Ainda ontem, ou foi anteontem, eu não me recordo, no meu canal, alguém escreveu alguma coisa e eu vou ali monitorando os comentários, vem comentários bons, comentários de crítica, enfim, sempre tem aqueles que se atrapalham pelo caminho, não é? E tinha uma pessoa que fez alguns comentários, eu fui avaliar, e depois eu comecei a perceber que tem algumas coisas muito estranhas no pensamento de alguns. Por exemplo, há pessoas por aí acreditando que o selo da besta vai ser um chip. Um chip, que vai ser implantado. Olha, eu estava no seminário de teologia em 2006, quando uma pessoa enviou um e-mail para mim e dizia de um tal chip que ele só pode ser colocado debaixo da mão direita, ali na superfície da mão. Ele não fica em outro lugar no corpo, não pode ser implantado, ele não funciona. E, rapaz, que chip defeituoso é esse? Se você botar na mão de cá, já não funciona, só funciona aqui. Quem foi que desenvolveu essa tecnologia tão precária? Ele não consegue funcionar se não tiver na mão direita. Ou então na testa. É antigo esse tipo de pensamento, que eu diria tão bobo, não? Aí eu já vi pessoas usando código de barras. Pega o código de barras. E essa semana mesmo eu vi um falando do tal código de barras, porque todo código de barras tem um 6 ali. 666. 666 é o código de barras. Queridos, essas aplicações equivocadas que estão sendo feitas já há algum tempo, elas se dão por um único motivo: a
As pessoas esqueceram de estudar a Bíblia. As pessoas esqueceram de olhar para a palavra de Deus. Então, qualquer coisa serve. Eu diria para você que para que você entenda o que é o selo de Deus, ou perdão, para que você entenda qual é o selo da besta, qual é o sinal da besta, você precisa saber primeiro qual é o selo de Deus, porque não tem como você saber o falso se você não souber o verdadeiro. Quer um exemplo simples? Vamos lá. Existe a nota falsa de R$ 7? Não, não existe. Eu ouvi outra vez uma pessoa brincando, né, e falou, rapaz, tu é mais falso do que uma nota de R$ 30. Quer dizer, por que que não existe a nota falsa de R$ 7? Por que que não existe a nota falsa de R$ 30? Por que não existe a nota falsa de R$ 75? É simples. Porque não existe a verdadeira. Querido, só existe o falso do verdadeiro. Por que que Jesus disse que haveriam falsos cristos? Porque existe o Cristo verdadeiro. Por que que Jesus disse que haveriam falsos profetas? Porque existe o profeta verdadeiro. Só tem como ter o falso quando tem o verdadeiro. Então, como é que eu vou saber qual é o sinal da besta, o sinal falso? É simples. Eu tenho que primeiro discernir qual é o sinal de Deus, qual é o selo de Deus. Então, vamos descobrir qual é o selo de Deus. Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre eles, como uma prova de fidelidade. E se você vai ao livro de Ezequiel, você vai encontrar exatamente isto. Ezequiel, você vai ler ali pelo capítulo 18, você vai ver exatamente capítulo 18, capítulo 20, você percebe o livro de Ezequiel trazendo esta importante mensagem de que o sábado ele é o selo de Deus, o sinal entre Deus. E a Bíblia diz assim, olha, também lhe dei os meus sábados que servirão de sinal entre mim e eles. Então isso não é um assunto apenas explorado por Ellen White, é bíblico. É bíblico, você pode ir à Bíblia. E o selo de Deus está aqui na palavra do Senhor. Também lhes dei os meus sábados e servirão de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Queridos, o sábado, portanto, é este sinal, este selo de Deus. Veja, se o sábado é o sinal de Deus, se o sábado é o selo de Deus, qual seria, portanto, o sinal da besta? Qual seria, portanto, o selo da besta? Seria, então, um chip? Ora, se o sábado é o dia do Senhor, como que eu poderia, então, entender que o sinal da besta seria um chip? Como é que eu poderia entender que o sinal da besta é um código de barras? Não faz nenhum tipo de sentido acreditar numa visão dessas. Quando você vai em Ezequiel, no capítulo 20, o verso 12, é isso que nós lemos. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor. Está na palavra de Deus. Então, veja, se eu tenho que o sábado é este selo, é este sinal de Deus, como é que eu posso acreditar que o sinal da besta, o selo da besta, vai ser um chip? Precisa ser necessariamente o quê? Um dia falso. Se eu tenho um dia verdadeiro, que é o sinal de Deus, eu tenho que ter um dia falso para ser o sinal da besta. Ok? Simples assim. João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta, sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. Então, ficou simples? Se eu sei que o sábado é o dia do Senhor e é o selo de Deus, qual que é o selo da besta? O domingo. Ah, mas e o chip? Esqueça chip. Ah, mas e o código de... Esqueça código de barras. Não faz parte da profecia. Sabe o que é isso? É Satanás querendo fazer com que você mude o foco. Você está olhando para a Bíblia, Satanás quer que você olhe para chip, olhe para código de barra e esqueça o verdadeiro sentido dessa luta entre o selo de Deus e o selo da besta. Olha o que diz o livro Evangelismo, página 234. O sinal da besta é o dia de repouso papal, o domingo. Ponto final.
Então, pastor, está fácil. Se o sinal da besta é o dia de domingo, quem guarda o domingo hoje já está selado com o selo da besta. Quem guarda o sábado hoje já está, portanto, selado com o selo de Deus. Será isso verdade? Vamos ver. Escatologicamente falando, alguém já recebeu a marca da besta ou o sinal de Deus? Não. Não. Veja o que diz os textos, o que dizem os textos. Ao passo que a observância do sábado espúrio, ou seja, do domingo, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, que é o sábado verdadeiro, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus? Será. É a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal da submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, esta classe recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal de obediência à autoridade divina, recebe o sinal ou o selo de Deus. Mas isso ainda será. Observe os verbos. E olha esses textos aqui, são extremamente claros. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não o será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Pronto. Então, como é que eu vou entender, Ellen White? Uma hora ela diz, o domingo, olha, quando a gente lê aqui, ó, o sinal da besta é o dia de repouso papal. É o dia. Veja, por isso que você tem que entender aquilo que eu expliquei no começo. A gente precisa diferenciar sinal, selo, de selamento. São duas coisas distintas. O domingo é o sinal da besta? É. Mas já tem alguém selado hoje? Não. A observância do domingo ainda não é o sinal da besta. Ou seja, ninguém foi selado ainda. Então, por exemplo, eu não posso chegar e dizer assim, a pessoa que guarda o domingo já está selado com o selo da besta. Não. Nem posso também dizer que quem guarda o sábado está selado com o selo de Deus. Há tanta gente que guarda o sábado que nem acredita na divindade de Cristo, por exemplo. Não é só adventista que guarda sábado, não sei se você sabe. E nem todos os adventistas que guardam sábado estarão salvos. Não é porque você guarda o sábado que você vai ser selado, ou que já está selado. Não é porque o judeu guarda o sábado, então todo judeu está salvo, já está selado com o selo de Deus. Não. Agora olha o que ela diz aqui. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, então quando isso acontecer, quando houver essa imposição, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então, quando isto ocorrer, quem então transgredir o mandamento de Deus para receber um preceito, não é? Que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe as instituições que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Então, quando isto for, esta pessoa adorará. Veja, sempre no futuro. Importante dizer que nem todos serão selados. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Foi o que eu acabei de dizer. Então, não é porque você guarda o sábado que você vai ser selado com o selo de Deus. Então, veja, Ellen White claramente aqui ela está falando do selamento do ponto de vista escatológico. Nem todos os que guardam sábado serão selados. Selamento ali no futuro. Por quê? Porque existe outro tipo de selamento hoje, eu já falei, tem o selo da fé, o selo da promessa, o selo da salvação, mas este selamento aqui ainda não começou. Por que não começou? Porque não saiu o decreto dominical. E quando é que começa esse selamento aqui? Quando saiu o decreto dominical. Simples. Então não posso dizer, até que saia o decreto dominical, que alguém que guarda o sábado está selado. Não posso dizer, até que saia o decreto dominical, que alguém que guarda o domingo está selado com o selo da besta. Pessoas podem transitar ainda. Há pessoas que estão guardando o sábado hoje e podem ir para uma outra religião e guardarem o domingo. Há pessoas que estão guardando o domingo e podem vir para guardarem o sábado. Então não significa que ainda estão selados porque guardam um dia ou outro. Ok? Nem todos serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Não receberão no futuro.
tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Percebeu? Não basta guardar sábado somente, não basta ser adventista somente, é preciso viver todas as doutrinas que nós conhecemos. Só poderá haver duas classes, isso eu já falei. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta e da sua imagem. O sábado será, não é, será a pedra de toque da lealdade. Apesar de Ellen White dizer que em 1844 para cá, o sábado é um teste para as igrejas, e de fato é, você chega em qualquer lugar, não, aqui a gente guarda o domingo. O sábado é um teste para essas igrejas, ou seja, no sentido de que as pessoas olham para a nossa igreja e dizem, por que vocês são diferentes? Por que vocês guardam o sábado? Está sendo um teste. Todas as igrejas que olham para nós veem que nós somos diferentes. Há um teste, sim. Ela diz isso. Mas não podemos confundir os assuntos. O fato de Ellen White dizer que o sábado é um teste para as igrejas, e de fato é, não significa que estamos neste selamento, neste período de selamento aqui. Por quê? Porque o sábado ainda será a pedra de toque da lealdade. Por que ela disse que ainda será? Porque não sai o decreto dominical, isso está muito claro. É o ponto de vista, é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Quando, irmãos? Quando sobrevier aos homens a prova final. Aí é que o sábado será a pedra de toque de lealdade. Então, eu não posso hoje dizer que uma pessoa que guarda o sábado é porque ele é leal, ele está selado com o selo de Deus. Mas quando sobrevier aos homens a prova final, aí sim, aí nós podemos dizer. Pastor, mas e o caso da senhora Hastings? Uma senhora da época da Ellen White que faleceu, e ela diz o seguinte: quase não sei o que lhe dizer. A notícia do falecimento da esposa foi para mim, da sua esposa foi para mim avassalante. Quase não o pude acreditar, e ainda agora dificilmente acredito. Deus, na noite do sábado passado, deu-me uma visão que eu escreverei. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela, pois ela repousaria no tempo de angústia. E aí ela continua. Queridos, deixa eu dar uma explicação rápida e já acabar fazendo aqui uma propaganda. Eu fiz um vídeo com o meu pai, está no meu canal, Fala Sério Pastor, você pode entrar lá e pesquisar, os 144 mil. Ali nós damos uma explicação bem ampla sobre este assunto. Foi uma live extensa que nós fizemos explicando sobre os 144 mil. Tá certo? Mas a gente já viu algumas coisas importantes aqui. O selamento do ponto de vista escatológico, ele ocorre quando saiu o decreto dominical. Isso é muito claro no espírito de profecia. Isso é muito claro, ok? Então, como é que Ellen White fala de pessoas seladas? Olha, a senhora Hastings faleceu, ela está selada com o quê? Com o selo da salvação, com o selo da promessa, com o selo do Espírito Santo, sem nenhum tipo de dificuldade. A senhora Hastings foi selada com o selo do sábado? Não, se Ellen White diz que o sábado será, não é, será uma pedra de toque. Seria dizer a mesma coisa que dizer que uma pessoa que morreu não sendo adventista ou guardando o domingo, então ela morreu selada com o selo da besta. Claro que não. Por quê? Porque o sinal da besta ainda não está em vigor, assim como o sábado ainda não está em vigor enquanto o processo de selamento. Ele é o sinal de Deus? Sim. Domingo é o sinal da besta? É o sinal da besta, está claro. O livro Evangelismo fala isso. Mas eles ainda não podem, e aí eu volto a tocar no assunto, selo versus selamento. Selo é uma coisa, o sábado é o sinal de Deus, mas ninguém foi selado ainda. Selamento é uma coisa, o selo é outra. Domingo é o sinal da besta, mas ninguém foi selado ainda. Ele não será o sinal, como a Ellen White diz. Ela diz que é, depois ela diz não é. Não será até que alguém, que seja posto, então, o decreto dominical. Então, quando Ellen White fala neste tempo de selamento, os anjos ainda estão segurando os ventos neste tempo de selamento, mas eles estão segurando os ventos e nós estamos vivendo um período. E quando é que começa o selamento, pastor? Quando sair o decreto dominical.
este selamento de Apocalipse. E hoje eu não posso ter o selo? Você pode, meu querido. Você pode ter o selo da promessa, você pode ter o selo do Espírito Santo, você pode ter o selo da salvação em Cristo Jesus. Este é um assunto muito simples e claro nos livros do Espírito de Profecia. Então você pode ser selado com o selo de Deus, com o selo da promessa, com o selo da palavra do Senhor, sem nenhum problema. Agora, é equivocado eu dizer que alguém foi selado hoje com o selo de Deus no sentido de guardar o sábado. Eu guardei o sábado, eu sou selado. Não, não saiu ainda o decreto dominical. E eu quero encerrar mostrando mais uma última lâmina, um último slide. O desejo é que o selo de Deus seja colocado em todos nós. E eu queria que você atentasse bem para isso aqui. Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé, nestes dias relativamente pacíficos, e olha, nós estamos vivendo em dias pacíficos, apesar de nós estarmos vivendo no meio dessa pandemia, no meio desse coronavírus, nós vivemos em tempos pacíficos. E ela diz, olha, se nós não exercitarmos a nossa fé, né? Se nós não tivermos a nossa fé sólida nesses dias relativamente pacíficos, que os deterá quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta, nem receberem na testa ou nas mãos o sinal? Não está longe, veja, não aconteceu ainda. Ela diz, não está longe esse tempo solene. Em vez de se tornar fraco e resoluto, o povo de Deus deve estar como? Reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Não está longe o tempo. Viveremos um tempo de angústia, a Bíblia fala em Daniel, capítulo 12, um tempo de angústia qual nunca houve, desde que existe nação sobre a face da terra. Nunca existiu um tempo de angústia tão terrível como o que está por acontecer aí. E quando é que nós devemos exercitar a nossa fé e confiar em Deus? É agora. Tem gente que pensa assim, não, saiu o decreto dominical aí eu vou guardar o sábado e eu vou manter a minha fidelidade, tá tudo certo, eu vou, quando alguém chegar e perguntar, é o sábado ou domingo, eu vou dizer assim, é o sábado e vou guardar e tá. É impressionante como algumas pessoas se iludem. É impressionante, sabe por quê? É o emprego que o indivíduo chega e diz assim, olha, você tem... pastor, porque eu não vou passar fome, né? Eu tenho que trabalhar. Querido, Deus vai providenciar o necessário para você. Aí o indivíduo hoje já começa a transgredir o mandamento. Ele trabalha um sábado, ele invade sexta-noite já dentro das horas do sábado, ele está no trabalho dele. Mas ele acha que quando tiver uma arma na cabeça dele apontada dizendo assim, eu sábado ou domingo, ele vai dizer assim, não, eu vou ficar com sábado. Se ele não consegue hoje ser fiel a Deus no pouco, como é que ele vai ser fiel no muito? O tempo de angústia, qual nunca houve sobre a face, nunca houve, desde que existe nação na face da terra, está por vir. E se a gente não consegue ser fiel a Deus hoje nas coisas mais simples, como é que a gente vai ser fiel lá no período da prova? Exercite a sua fé hoje. Confie em Deus hoje. Entenda, o selamento virá e nós precisamos estar preparados. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor dê a você a força, a garra e a fidelidade, a fé para estar ao lado dele hoje, exercitando a sua fé hoje, para que quando o período de prova chegar, você esteja em pé e possa dizer, eu quero ser selado com o selo de Deus. Nós vamos ouvir neste momento um louvor especial com a Sara e depois faremos a oração final. Essa música, ela está em espanhol. Então, ela fala que você deve entregar tudo a Deus. Pode ser que, às vezes, você esteja cansado do que você está vivendo, de que todos os sonhos, os seus planos não deem certo, mas entrega a Ele e Ele vai transformar a sua tristeza em alegria.
Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Sara, por este lindo louvor. Eu estava aproveitando também para ver um pouco da interação ali no chat dessa nossa transmissão e fiquei muito feliz. A mensagem que o Carlos Henrique deixou, ele disse que tem desejo de retornar aos caminhos do Senhor, ele tem desejo de voltar para Deus, ele quer estar pronto, quando este dia acontecer, não é? Quando esta prova vier. Ele diz assim, olha, eu tenho vontade de voltar, pois o fim está chegando, Cristo está vindo e eu não quero ficar. Pois você não vai ficar, Carlos. Você não vai ficar porque Jesus está voltando e você estará preparado. Esse desejo seu de retornar já é o primeiro passo. O segundo passo é voltar. O primeiro é sentir esse desejo, é reconhecer. Então, o primeiro passo é este reconhecimento. O segundo passo é, então, caminhar em direção a Cristo. E lembre-se de uma coisa, o primeiro passo não te leva para o seu destino final, mas também não deixa você onde você está. Então, às vezes, você deu o primeiro passo e pensa assim, puxa, mas eu ainda não estou como eu gostaria. Calma, você deu o primeiro passo. Você ainda não chegou lá, mas já saiu de onde você estava, e isso é o mais importante, não fique parado. Eu quero orar por você, quero orar por todos os nossos amigos que estiveram ali interagindo também, pedidos de oração os mais diversos, então eu quero orar, e aí, na sequência, o pastor Daniel vai fazer o encerramento. Nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, por este tema tão importante que nós estudamos nessa manhã. Nós falamos sobre o selo de Deus e a marca da besta, o selo da besta. Nós percebemos que precisamos estar hoje alicerçados na palavra, firmes, observando os teus mandamentos, porque virá um tempo de prova, um tempo de angústia tão grande que nunca houve na face da terra um tempo assim. E nós precisamos estar preparados hoje para que quando as grandes provas vierem, nós possamos estar de pé e dizer, Senhor, estamos aqui, eu quero ser selado com o selo de Deus. Eu quero rogar neste momento, orar neste momento pelo Carlos Henrique. Ele demonstrou interesse em retornar para os teus braços, ele disse, eu quero voltar. Louvado seja o teu nome, Senhor, por isso, porque o teu Espírito Santo incomoda o coração das pessoas. Que ele volte. De fato, ele volte para os teus braços, porque quando esta prova vier, ele disse, eu não quero ficar aqui, eu quero ir morar com Jesus. Ó Deus, esse é o desejo de todo aquele que ouve esta oração, que ora comigo neste momento. Que todos nós estejamos prontos e preparados para a volta de Cristo. E quando ele vier nos buscar, possamos olhar para cima e dizer, este é o nosso Deus que nós estávamos esperando. Dá-nos um dia em paz na tua presença. Abençoa os nossos irmãos e os pedidos que foram feitos ali no chat. Pedidos de oração pela família, pedidos pela igreja, para que passe essa pandemia, para que estejamos juntos outra vez, pelos problemas de saúde, enfim. São muitos os pedidos que estão escritos ali também, pedidos no coração, muitas pessoas que estão com seus pedidos em seus corações, que o Senhor possa atender conforme a tua vontade. Nós te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Fala sério.